Olá, eu sou Maila Barroso Valente e esse é o meu canal, o canal Viver em Par. É uma grande alegria trazer informações para você sobre família, sonhos de uma maneira bem real e nesse sentido também trocar experiências com você que está me assistindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que precisa ser dito em voz alta. O que é uma família disfuncional? Como isso afeta a nossa vida adulta? E como é possível recomeçar, mesmo depois de crescer em um ambiente marcado por dor, sofrimento e um desequilíbrio intenso na infância, dando a volta por cima, como foi o meu caso depois da vida adulta. Bom, para a gente começar, para que você entenda a minha história, você precisa entender como aconteceu a minha infância. Talvez isso esteja acontecendo com você também. Uma família disfuncional, uma família que não cumpria as funções de proteger, de cuidar, de tratar, de acolher pelos diversos problemas que eles tinham, né? Eu tô aqui ajeitando a tela porque eu tô tentando clarear um pouco mais para que vocês possam me ver melhor. Mas vamos lá. Hoje que nós vamos falar sobre esse tema de famílias disfuncionais, para que você possa entender que é necessário recomeçar. Eu queria deixar claro para você que eu cresci numa família disfuncional. Meu pai era alcoólatra e a bebida ela destruiu aos poucos, não só a saúde dele, mas os vínculos que ele tinha dentro de casa. Ele andava armado, chegava sempre bêbado, seja depois do trabalho ou madrugada dentro, quando ele chegava. E por mais louco que isso pudesse parecer, eu era completamente apaixonada por ele. Só que além da bebida, ele também tinha uma vida de muita pornografia, prostituição, traições, adultério junto à minha mãe. E aí, como vocês podem imaginar, minha mãe, com tantos traumas não tratados, se tornou uma mulher dura, controladora, de uma certa forma até abusiva emocionalmente, uma pessoa muito correta, mas profundamente amarga. E ela não sabia como lidar com tudo isso. E em meio a tudo isso, olha só, eu era a filha, no meio de 4 irmãos, a mais nova, tentando existir. Me tornei uma adolescente rebelde, confusa. E aí, depois que meu pai morreu pelo álcool, aos meus 14 anos, aí sim, eu me senti mais ainda completamente perdida, com um turbilhão de emoções. Horas parecia que eu tinha alívio, porque acabaram-se as brigas, e horas eu me senti a pior pessoa do mundo. E aí, passei a beber, a fumar, a viver em festas e ser extremamente carente. E, claro, me desentendia 24 horas com a minha mãe. Era um relacionamento terrível. Eu não a entendia, não entendia o que ela tinha passado, não entendia o que ela tinha vivenciado com meu pai, todas as dificuldades. E, sinceramente, eu acho que eu a culpava. Olha só. Na época eu achei que a minha vida tinha acabado naquele momento e aí eu tinha que viver tudo intensamente, porque eu merecia viver tudo intensamente. Hoje, claro, eu entendo que tudo aquilo era um reflexo dessa família tão disfuncional em que eu vivia. Era quase um desespero. Mas aí sim, a palavra é. Então, o que é exatamente uma família disfuncional? Família disfuncional não é só aquela que com violência, que existe só com violência e com vícios. É qualquer núcleo familiar em que os papéis estão invertidos, os limites não existem, os afetos eles não são saudáveis. Ela não exerce uma função de proteger, cuidar, educar com equilíbrio. E que essas funções elas não ficam bem estabelecidas. Segundo uma psicóloga americana, Virginia Satir, que é uma das pioneiras na terapia familiar, as famílias disfuncionais são aquelas em que os membros, abre aspas pelo que ela disse, não se sentem livres para expressar sentimentos,
cresceu a desenvolver uma identidade individual, fecha aspas. Já o John Bradshaw, no livro Family Secrets, ele afirma que muitas pessoas passam a vida tentando ser normais, enquanto escondem o caos que viveram dentro de casa. Algumas formas comuns de disfunção familiar incluem pais alcoólatras ou viciados, como foi o meu caso, pais ausentes ou negligentes, que infelizmente meu pai também era, ambientes com violência verbal, física ou emocional, e aqueles casos em que filhos precisam cuidar dos pais emocionalmente, uma parentalização. Pais extremamente controladores, críticos, manipuladores, falta de afeto ou uma comunicação aberta. Esses contextos criam crianças que aprendem a se proteger emocionalmente de formas distorcidas. E isso cobra um preço alto na vida adulta. Tá, então como isso afeta a vida adulta? De acordo com o livro Filhos de Famílias Narcisistas, de uma psicóloga americana, Carrie McBride, crescer em uma família disfuncional pode causar baixa autoestima, medo excessivo de rejeição, dificuldade em confiar nas pessoas, escolhas amorosas, repetitivas e tóxicas, sentimento constante de culpa ou inadequação, incapacidade de estabelecer limites e um vazio afetivo ou emocional enorme. Claro, você pode dar certo no trabalho, ser forte, ser mãe, ser esposa, mas por dentro sente que sempre está lutando contra fantasmas. Eu vivia lutando. Eu sempre me relacionava na juventude com rapazes que tinham o perfil tóxico, abusivos. Eles tinham ciúmes, mas ao mesmo tempo me traíam compulsivamente. No meu primeiro marido, que eu casei logo aos 18 anos, ele me traía com amigas, colegas, e jamais tinha uma festa comemorativa, Natal, Ano Novo, Carnaval, em que eu conseguisse pensar em ter paz e não um par. E aí que eu entendo que muitas vezes nos sabotamos, principalmente nos relacionamentos. No meu caso, eu não tinha um equilíbrio para identificar esses relacionamentos que não dariam certo, esses perfis abusivos. Eu não conseguia me entender nesse mundo confuso de sentimentos. Eu achava que o amor tudo transformava, que mais cedo ou mais tarde eu iria conseguir fazer com que essa pessoa tão difícil, que eu acho que seria um reflexo do meu pai, eu mudaria ele com amor. Olha só, o perfil estava ali, eu conseguia identificar. Me deixava sozinha em casa. Quando eu adoecia, se fosse um dia de festa, eu não conseguia ficar em casa. E eu não conseguia identificar que isso era um problema sério e severo. Principalmente para quem tinha vontade de construir uma família. Identificar que para ter um bom relacionamento, ou uma perspectiva de bom relacionamento, os sinais, eles gritam, eles são claros. Sinais, vou repetir, que aquela pessoa não são para você. E se você se conhece ao ponto de saber o que quer para sua vida, e o que você não quer para os seus filhos com aquela mesma infância que você teve, é por isso que eu fiz esse canal Viver em Par. Que a gente precisa primeiro fazer as pazes com a nossa história, as pazes com a gente, para poder identificar no outro que talvez você esteja se sabotando ou repetindo o mesmo ciclo tóxico. Tá, Maíla, mas como curar? Como reconhecer que isso é um problema? Primeira coisa, reconhecer a dor
sem vergonha. Como diz uma psicóloga, a psicóloga brasileira, a doutora Ana Beatriz Barbosa, no qual eu sou muito fã, não há superação sem nomear ferida. Entenda o que você passa e diga, eu tenho um problema e preciso mudar. Outra coisa, essa lei seria buscar uma ajuda profissional. A terapia, minha gente, é essencial. Psicólogos como Augusto Cury, Rossandro Kinsley, Catarina Furtado, têm falado muito sobre uma reprogramação emocional de quem teve uma infância traumática. No meu caso, que eu não tinha dinheiro, eu passei a buscar, para fazer terapia, eu passei a buscar ajuda em livros, audiobooks, vídeos na internet de autoajuda, de conhecimento, existência. E principalmente histórias de sucesso, exitosas, parecidas com a minha, para que me dessem um norte, porque eu não sabia por onde começar. Terceira coisa que você pode fazer e deve, são romper padrões repetitivos. Como diz o livro O Corpo Guarda as Marcas, de Bessel van der Kolk, traumas infantis não tratados se alojam no corpo e se repetem em ciclos até que eles sejam escancarados, descobertos. E aí foi como eu entendi que comigo existia alguma coisa errada, com as repetições de padrões na minha vida. Abandono, traição, sempre terminavam da mesma forma. 2 gravidez abandonada. Estabelecer, outra coisa muito importante, são estabelecer novos limites emocionais. Você não é obrigada a manter vínculos com quem só te destrói. Aprenda a reconhecer o que lhe faz mal e pare. Quinto, reescrever sua história, aí sim, com mais amor, com mais consciência e com mais intimidade consigo mesmo. Eu sou uma prova viva e eu posso afirmar, é possível, é possível. Se você cresceu num lar disfuncional, você não está sozinha. E por mais que a sua infância tenha sido injusta, sua vida adulta ainda pode ser leve, segura e cheia de amor. Eu sou uma prova de que é possível. Hoje eu tenho uma nova família, reconstruída em bases de verdade, de escuta, de cuidado. E óbvio, os fantasmas sempre vêm. Óbvio que não foi fácil, foi uma longa caminhada. Mas o primeiro passo é entender que o que acontece com você acontece com outras pessoas e que é possível mudar essa história. Eu só consegui quando eu entendi que essa minha história se repetia e que estava escrita lá atrás, mas que não era culpa minha e que era possível eu me desligar desse passado e que ainda não é fácil, porque essas lembranças às vezes elas se repetem, mas que você saber que o passado ficou lá e que você pode sim escrever uma nova história, entendendo o que aconteceu na sua vida. Se você gostou desse vídeo, se você se identificou, comente, curta, compartilhe. Eu vou deixar a descrição de alguns livros e psicólogos que me ajudaram nesse processo. E eu gostaria muito que você enviasse esse vídeo para alguém que precise ouvir essa história. Se inscreva no canal, viva comigo essa experiência, vamos reconstruir os seus sonhos e vamos dividir um pedaço de nossa história. Eu espero que eu possa contribuir com você, que eu possa lhe trazer alento, contando fragmentos e pedaços da minha própria caminhada de descoberta, de autoconhecimento, dentro do meu pedacinho de casa, de lar, de família. Porque eu aprendi a viver em paz e a ter paz. É isso que eu desejo para você. Entenda primeiro a sua história, identifique, tente identificar. Se você veio de um lar disfuncional,
assim como o meu, e comece a entender se esses padrões estão se repetindo. Se você é demasiadamente carente, se você se apega, se boicota nos relacionamentos, se você não consegue identificar os sinais, se aquele pessoa que você gosta é abusivo, lhe deixa sozinha, lhe troca por outra, lhe trai. Entenda, o amor muda as pessoas quando as pessoas querem por si só serem mudadas. Não é a sua concessão de humilhações, de uma lista de humilhações, que você vai fazer essa pessoa mudar. É você entender na sua história, para que aquela história daquela pessoa não faça parte da sua, se não lhe faz bem. Entende? E isso são objetos para outras e outras histórias. Para hoje é que você entenda o que é uma família disfuncional e como isso pode ter afetado as suas relações. Como isso pode ter afetado o resultado das suas relações. Pense sobre isso hoje. E até amanhã, fique com Deus, ative o sininho para que o YouTube entenda que você quer novos vídeos. E que amanhã a gente se encontra aqui, nesse lugar, para a gente trocar. Um grande abraço, fiquem com Deus.